somente com a apresentação de plano de ações compensatórias. Subitem 751. A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do instrumento afasta a reprovação da prestação de informações, desde comprovada. Subitem 7.5.2. Nos casos em que estiver caracterizada a má-fé do agente cultural, será imediatamente exigida a devolução de recursos ao erário, vedada a aceitação de plano de ações compensatórias. Subitem 7.5.3. Nos casos em que houver exigência de devolução de recursos ao erário, o agente cultural poderá solicitar o parcelamento do débito, na forma e nas condições previstas na legislação. Subitem 7.5.4. O prazo de execução do plano de ações compensatórias será o menor possível, conforme o caso concreto, limitado à metade do prazo originalmente previsto de vigência do instrumento. Título 8. Alteração do termo de execução cultural. Item 8.1. A alteração do termo de execução cultural será formalizada por meio de termo aditivo. Item 8.2. A formalização de termo aditivo não será necessária nas seguintes hipóteses. 1. Prorrogação da vigência realizada de ofício pela administração pública quando der causa a atraso na liberação de recursos. E 2. Alteração do projeto sem modificação do valor global do instrumento e sem modificação substancial do projeto. 8.3. Na hipótese de prorrogação de vigência, o saldo de recursos será automaticamente mantido na conta, a fim de viabilizar a continuidade da execução do objeto. 8.4. As alterações do projeto cujo escopo seja de, no máximo, 20%, poderão ser realizadas pelo agente cultural e comunicadas à administração pública em seguida, sem a necessidade de autorização prévia. 8.5. A aplicação de rendimentos de ativos financeiros em benefício do objeto do termo de execução cultural poderá ser realizada pelo agente cultural sem a necessidade de autorização prévia da administração pública. 8.6. Nas hipóteses de alteração em que não seja necessário o termo aditivo, poderá ser realizado apostilamento. Título 9. Titularidade de bens. Item 9.1. Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da ação cultural fomentada serão de titularidade do agente cultural desde a data de sua aquisição. Item 9.2. Nos casos de rejeição da prestação de contas em razão de aquisição ou de uso do bem, o valor pago pela aquisição será computado no cálculo de valores a devolver, com atualização monetária. Título 10. Extinção do termo de execução cultural. Item 10.1. O presente termo de execução cultural poderá ser 1. Extinto por decurso do prazo. 2. Extinto de comum acordo antes do prazo avançado, mediante termo de distrato. 3. Denunciado por decisão unilateral de qualquer dos participantes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro participante. Ou 4. Rescindido por decisão unilateral de qualquer dos participantes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses. A. Descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento. B. Irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas. C. Violação da legislação aplicável. D. Cometimento de falhas retiradas na execução. E. Má administração dos recursos públicos. F. Constatação de fraude ou falsidade nas informações ou documentos apresentados. G. Não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização. H. Outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável. 10.2.
A denúncia só será eficaz 60 dias após a data de recebimento da notificação, ficando os participantes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença. 10.3. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 dias da abertura de vista do processo. 10.4. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurada tomada de contas especial, caso os valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela administração pública. 10.5. Outras situações relativas à extinção deste termo, não prevista na legislação aplicável ou neste instrumento, poderão ser negociados entre as partes ou, se for o caso, no termo de distrato. Título 11. Sanções. Item 11.1. Nos casos em que for verificado que a ação cultural ocorreu, mas houve inadequação na execução do objeto ou na execução financeira sem má-fé, a autoridade pode concluir pela aprovação da prestação de informações, com ressalvas, e aplicar sanção de advertência ou multa. Item 11.2. A decisão sobre a sanção deve ser precedida de abertura de prazo para apresentação de defesa pelo agente cultural. Item 11.3. A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do instrumento afasta a aplicação de sanção, desde que regularmente comprovada. Título 12. Monitoramento e controle de resultados. Item 12.1. A Prefeitura Municipal de Campinas realizará o monitoramento das ações por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por requisição de relatórios ou outras medidas que se fizerem necessárias. Título 13. Vigência. Item 13.1. A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de prazos em anos ou meses, podendo ser prorrogado por prazo máximo de prorrogação. Título 14. Publicação. Item 14.1. O extrato do termo de execução cultural será publicado no informar onde será publicado. Item 15. Foro. Item 15.1. Fica eleito o Foro de Campinas para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente termo de execução cultural. Local. Indicar dia, mês e ano. Pelo órgão. Alexandra Caprioli dos Santos Fontolan, Secretária Municipal de Cultura e Turismo. Pelo agente cultural. Nome do agente cultural.